Como usar o misoprostol para um aborto com pílulas nas primeiras 13 semanas de gravidez? Todos os dias, mulheres em todo o mundo fazem abortos seguros usando misoprostol. Quando essas instruções são seguidas corretamente, 85% das mulheres terão um aborto bem-sucedido. Mas é importante lembrar que esta informação é útil para um aborto com pílulas em gestações com 13 semanas ou menos, contadas a partir do primeiro dia da última menstruação. Antes de começar, algumas instruções. Verificar o número de semanas de gestação para ter certeza de que está com menos de 13 semanas. Tentar agendar o aborto quando não tiver outras atividades e puder descansar. Embora as complicações sejam raras, é importante não estar sozinha e ter um plano de ação em caso de emergência. Praticar o autocuidado. Se manter hidratada, se alimentar, beber um pouco de chá quente, usar uma compressa quente ou tomar um banho quente para aliviar as cólicas e ter à mão analgésicos como o ibuprofeno. Fazer tudo o que puder trazer conforto, como durante uma menstruação normal. Condições médicas que são contraindicações. Abortos com medicamentos antes de 13 semanas de gestação são muito seguros para a maioria das pessoas grávidas, mas existem algumas condições médicas em que não é recomendado o uso de pílulas abortivas. O misoprostol não é recomendado se estiver usando anticoagulantes, como heparina e varfarina, tiver um distúrbio hemorrágico, como porfiria, tiver insuficiência adrenal crônica, a pessoa for alérgica a misoprostol ou prostaglandinas. Se tiver sido diagnosticada com gravidez ectópica, vai precisar de um tratamento específico e deve procurar atendimento médico. Se tiver um DIU, ainda pode usar as pílulas abortivas, mas precisa de alguns cuidados porque é provável que as cólicas sejam mais intensas ao usar os comprimidos com DIU e o risco de gravidez ectópica é maior. Portanto, sempre que possível, é mais seguro remover o DIU antes de usar as pílulas abortivas. Comprimidos e dosagem. Serão necessários 12 comprimidos de misoprostol de 200 micrograma cada. Se for difícil obter 12 comprimidos, é possível optar por continuar com apenas 8 comprimidos de misoprostol, mas a eficácia será reduzida, especialmente se a pessoa estiver entre 9 e 13 semanas de gravidez. O procedimento. Passo 1. Tomar 800 mg de ibuprofeno ou um medicamento alternativo para a dor. Este passo não é obrigatório, mas é altamente recomendável, porque o ibuprofeno reduz a intensidade das cólicas e ajuda a controlar os possíveis efeitos colaterais do misoprostol. Um medicamento contra enjoo também pode ser usado nesse momento. Esperar 1 hora. Passo 2. Colocar 4 comprimidos de misoprostol de 200 micrograma cada embaixo da língua. Os comprimidos devem permanecer lá por 30 minutos para serem absorvidos pelo corpo. Após 30 minutos, é possível engolir os restos dos comprimidos com água. Se vomitar durante os 30 minutos em que estiver com as 4 pílulas de misoprostol debaixo da língua, é provável que as pílulas não funcionem. Isso significa que será necessário repetir o passo 2 com uma nova dose de 4 comprimidos de misoprostol. Esperar 3 horas. Passo 3. Repetir o passo 2 e colocar mais 4 comprimidos de misoprostol de 200 micrograma cada um debaixo da língua por 30 minutos. Esperar 3 horas. Passo 4. Repetir o passo 3 e colocar mais 4 comprimidos de misoprostol de 200 micrograma cada um debaixo da língua por 30 minutos. O sangramento geralmente começa dentro de algumas horas.
Se já se passaram 24 horas desde a primeira dose de misoprostol e ainda não houve sangramento ou cólicas, entre em contato conosco. Não use mais comprimidos até que possamos avaliar a situação juntas. Sintomas esperados. Vai ser possível saber que o aborto começou quando a pessoa experimentar cólicas fortes e sangramento abundante, isto é, semelhante ou mais intenso do que sua menstruação normal, acompanhado pela expulsão de coágulos e tecidos e da mesma cor e cheiro da menstruação normal. A duração do sangramento abundante e a intensidade das cólicas variam de mulher para mulher. É possível continuar tomando os remédios para a dor durante todo o procedimento. Não exceder a dosagem recomendada por dia e não usar aspirina, pois ela aumenta o risco de sangramento quando combinada com ibuprofeno. É também possível usar uma compressa quente na barriga ou bebidas quentes para aliviar as cólicas. Efeitos colaterais. A maioria das mulheres não sentirá efeitos colaterais após tomar mifepristona, mas o misoprostol pode causar diarreia, náusea, vômitos, dor de estômago, febre leve, calafrios. Esses efeitos colaterais são normais e temporários e vão desaparecer nas próximas 24 horas ou menos. Sinais de alerta. É importante que preste atenção ao seu corpo e como se sente durante todo o processo. Embora não sejam comuns, existem alguns sinais de alerta que requerem atenção médica imediata. Se preencher 2 ou mais absorventes em 1 hora ou menos, e isso durar 2 horas consecutivas ou mais. Febre de 38 graus Celsius que não diminui após tomar ibuprofeno ou nas 24 horas após usar misoprostol. Sempre confirmar com um termômetro. Dor que não melhora após tomar ibuprofeno. A cor ou o cheiro do sangue é muito diferente do período menstrual ou tem um cheiro ruim. Se a pessoa tiver vermelhidão, coceira ou suas mãos, pescoço e rosto estiverem inchados, é provável que esteja tendo uma reação alérgica à medicação. Neste caso, pode usar um antialérgico, mas se sentir dificuldades em respirar, então a reação alérgica é muito grave e precisa de cuidados médicos imediatamente. É importante lembrar que, se for necessário procurar ajuda médica, não precisa dizer que usou pílulas abortivas para induzir um aborto. As pílulas não são detectáveis se forem usadas debaixo da língua. Cuidados pós-aborto. Um aborto com pílulas leva cerca de 15 dias para ser concluído. É normal ter algum sangramento por 2 ou 3 semanas após a ingestão dos comprimidos, mas os sintomas devem continuar a diminuir. Não é obrigatório fazer um ultrassom, mas se quiser confirmar a conclusão, precisará esperar 2 semanas para fazer um ultrassom e 4 semanas para fazer um exame de sangue ou urina, para ter certeza de que os resultados são corretos. Nas seguintes semanas, ou até que o sangramento diminua, é importante tomar as seguintes precauções. Evitar a introdução de objetos na vagina, incluindo tampões e copos menstruais. Evitar atividades físicas intensas, exercícios, carregar, empurrar ou puxar objetos pesados, caminhar mais do que o normal ou subir muitos lances de escadas. Não há evidência de um período de tempo recomendado que se deva esperar para fazer sexo após usar as pílulas abortivas, mas geralmente é recomendado esperar até que o sangramento mais forte pare. É fundamental ouvir o próprio corpo e desejo. O ciclo menstrual pode retornar em aproximadamente 4 ou 6 semanas. A fertilidade pode retornar muito rapidamente, às vezes em até 8 dias, o que significa que a pessoa pode engravidar novamente se tiver relações sexuais desprotegidas. Para evitar uma gravidez indesejada, é recomendável começar a usar um método anticoncepcional imediatamente.